E aí, tudo certinho? Nessa aula de agora, a gente vai aprender a botar fundo, botar borda, botar tipo de fonte, negrito, sublinhado, todos os tipos de alteração que a gente pode fazer quanto ao formato de borda de tabela, preenchimento de célula e todo esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai trabalhar com quase todos os elementos de formatação para que você consiga dominar esses caras e aí depois a gente vai passar para você um macete sobre como pegar formatos que já existem dentro das suas planilhas e replicar uma vez e mais de uma vez usando o pincel de formatação, tá? Então, aqui eu tenho essa tabela, a tabela de estadia, que eu tenho os tipos de hotel, então eu tenho 5 estrelas e 4 estrelas, o preço médio desses caras, tá? Então eu tenho que formatar as tabelas que estão aqui embaixo, essas 3 tabelas, conforme a tabela de cima que está em cinza, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer manualmente, tá? Então mesclando as células que têm que ser mescladas, pintando as células que têm que ser pintadas e assim por diante. E depois a gente vai usar o pincel de formatação nas duas de baixo. Então, ó, vamos lá. O primeiro passo de tudo é mesclar as células que têm que ser mescladas. Então, ó, se você reparar, o título aqui, estadia, ele está mesclado. Então a gente vai chegar aqui na célula B12, selecionar até a célula D12, ou pressionando o botão esquerdo do mouse, ou com o Shift seta para o lado, e aí eu vou mesclar esses caras. Vou vir dentro da página inicial e vou apertar aqui no mesclar e centralizar. Depois que eu mesclei esses caras, o que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar a fonte desses caras para preto. Então se você reparar, ó, tem vermelho, tem verde, tem azul. Então a gente vai alterar a fonte para todo mundo preto. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui, ó, botão esquerdo do mouse, de estadia, pressionar até a linha de baixo, que tem 4 estrelas, preço médio 800. Vou clicar aqui dentro da página inicial no Azinho, na setinha aqui do lado dele, ó, em cor da fonte, e aí eu vou botar preto, tá vendo? Em cores do tema, preto, texto 1. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o preenchimento de algumas células. Então, ó, vamos começar com o preenchimento do título. Como que a gente vai fazer esse preenchimento do título? A gente vai clicar na célula que está escrito estadia, que a gente acabou de mesclar. E aí eu vou vir aqui, ó, nesse baldinho, do lado do azinho que a gente mudou a fonte, na cor do preenchimento. Então, a gente vai clicar nesse cara. E aí, para ficar igualzinho à tabela de cima, eu vou clicar aqui, ó, nesse tom de cinza, no segundo tom de cinza, de baixo para cima, tá vendo? Então, cliquei nesse cara. E aí eu tenho que mudar de tipo de hotel, 5 estrelas e 4 estrelas também. Então, como que eu vou mudar? Eu vou chegar aqui no tipo de hotel. E aí eu vou clicar no baldinho também, ó, nessa setinha, para abrir as opções de cores que a gente tem. E aí eu vou selecionar o segundo tom de cinza de cima para baixo. Então selecionei aqui, ó, o segundo tom de cinza de cima para baixo. E aí os 5 estrelas e o 4 estrelas têm a mesma cor do tipo de hotel. Então como que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas células juntas. Então selecionei aqui, ó, peguei o botão esquerdo do mouse em cima da célula B14 e arrastei até a célula B15. E eu não preciso clicar na setinha de novo. Basta eu clicar no baldinho que ele já repete a última cor que a gente usou. Beleza? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que botar esses caras em negrito, sublinhado quem tem que sublinhar, negrito quem tem que ficar em negrito, e depois a gente parte para as bordas, tá? Então, ó, eu tenho aqui 5 estrelas e 4 estrelas, está em negrito e sublinhado. Como que eu coloco em negrito? Eu vou apertar Ctrl N, beleza? Então, ó, Ctrl N, eu coloco em negrito. Como que eu coloco em sublinhado? Eu vou pressionar Ctrl S de sublinhado. O estadia, ele está em negrito também. Ó. Então, eu vou clicar lá no estadia. E aí eu vou apertar Ctrl N. E o tipo de hotel está sublinhado. Então, eu clico aqui no tipo de hotel. E aí aperto o Ctrl S para sublinhar esse cara. Show de bola! Agora, a nossa tabela já está bem parecida com a de cima. Só falta as bordas. E aí, como que a gente vai alterar as bordas desse cara? Vou selecionar essa tabela inteira. Então, preguei aqui o botão esquerdo do mouse e arrastei até embaixo. E aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em bordas, tá vendo? Nessa janelinha, do lado do baldinho, eu vou clicar aqui na setinha, ó, e aí eu vou selecionar mais bordas. Então, selecionei aqui mais bordas. E aí, repara só, a nossa borda exterior, ela tá mais grossa. Então, como que a gente vai colocar essa borda mais grossa? Eu vou selecionar o tipo de borda aqui, ó, na coluna da direita, o terceiro de baixo para cima. Então, eu selecionei esse cara. E aí, como é que eu coloco as bordas no contorno dela? Tá? Ou eu clico aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui representa a borda da esquerda, porque ele está com a esquerda preenchida e o resto pontilhado.
Esse cara representa a borda da direita, porque está com a borda preenchida, com a borda da direita preenchida e o resto pontilhado. Esse cara de cima e esse cara de baixo. Ou a gente pode clicar direto em contorno aqui, beleza? Então, marquei contorno. Vou agora para as bordas horizontais. Se você reparar, as bordas horizontais, elas estão pontilhadas. Tá vendo? Então, como que eu vou selecionar o pontilhado ali? Eu clico aqui, ó, na coluna da esquerda, na célula não, perdão. Eu clico aqui na coluna da esquerda, no tipo de borda, o segundo de baixo para cima. É esse cara. E aqui, como é que eu coloco a borda horizontal? Eu clico nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Que tá só o meio contínuo e o resto pontilhado. Então, cliquei nele. E aí a minha borda horizontal, ela ficou pontilhada. E aí a minha borda vertical, ela é normal, fininha. Como é que eu faço? Eu seleciono essa aqui, a de baixo da esquerda. E aí clico nesse cara aqui, ó, que representa o meio contínuo e o resto pontilhado. Na hora que eu dou um OK, ou dou um Enter, e aí esse cara já ficou formatado direto pra gente. Beleza? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? Imagina que toda vez que eu tivesse que copiar um formato, esse cara eu demorasse tanto tempo quanto a gente demorou aqui agora. Esse exercício foi para a gente pegar todos os tipos de alteração de preenchimento, borda, sublinhado, negrito, borda especial dentro do Excel. E agora a gente vai usar o macete para ganhar tempo. Então, como que a gente vai usar o macete para ganhar tempo? É o seguinte. Eu vou selecionar essa tabela que a gente acabou de formatar. E aí, dentro da página inicial, eu vou clicar aqui no pincelzinho de formatação, que fica no canto superior esquerdo dela. Tá vendo? Cliquei uma vez. Vou passar o mouse aqui, ó, em cima de estadia. E aí vou clicar em cima dela. E aí o que acontece? Ó, a minha tabela já vem formatada, bonitinha pra gente, sem a gente ter que perder tempo. Esse é o primeiro jeito de usar o pincel de formatação. Qual o segundo jeito de usar? Vou dar um Ctrl Z. E aí repara que essa célula aqui está selecionada, tá vendo? Esse recortezinho significa que isso aqui está na área de transferência ainda. Vou dar um ESC, e eu quero que você faça isso também, para a gente ficar juntinho. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa mesma tabela. Então selecionei aqui de estadia da célula B12 até a célula D15. E aí eu vou clicar duas vezes rápido no pincel de formatação. Então eu cliquei aqui, ó, duas vezes. E aí eu vou passar o mouse aqui, ó, em cima de estadia. Cliquei. Rolei para baixo com um scroll. Vou vir aqui em cima da outra estadia e clicar. Então, clicando uma vez no pincel de formatação, você vai copiar uma vez. Quando você clica duas vezes, você ativa o pincel de formatação por tempo indeterminado. E aí, se toda célula que eu clicar, ó, ele vai formatar naquele estilo pra gente. E aí, como é que eu faço para clicar em outra célula sem formatar? É só apertar o ESC. Ó. Tá vendo? O meu cursor está com um pincelzinho. Se eu apertar o ESC, ele tira o pincel do cursor e eu posso clicar em qualquer célula de forma livre. Beleza? Então, o que a gente viu nessa aula de agora? A gente viu como usar o pincel de formatação uma e duas vezes para ganhar tempo em formatos que já existem e como a gente pode alterar preenchimento, cor de fonte, borda especial, colocar negrito e sublinhado em uma tabela.